Olá, gente. Estamos aqui hoje para falar sobre a ação direta de inconstitucionalidade 4275. Estamos aqui com a presença da Carla Watanabe, que é formada em Direito na Universidade de Brasília e hoje faz mestrado no IDP, também de Brasília. Então, Carla, obrigada pela presença para estar aqui falando desse tema hoje, dessa ADI. E hoje estamos também com o João Luiz da Silva Martins, é graduando em Direito da Universidade Federal Fluminense, aqui do Rio de Janeiro. Então, gente, vamos conversar um pouco sobre isso. João, você tem uma pergunta para fazer para a Carla? Vai lá. Tá bom. Boa noite, Carlos. A primeira coisa que eu queria perguntar é um pedido, justamente que daqui a pouco você fala sobre você. Você trabalha na área de Direito, é formado em Direito e você tem vivência no assunto. Então, eu queria que você falasse um pouco de você, tanto academicamente, sobre a relação com o tema, sobre por que você decidiu estudar esse tema, como foi estudar esse tema, como você pesquisava, e também um pouco sobre a sua vida pessoal, como foi esse procedimento, como foi viver esse procedimento, como foi ver ele de uma forma mais civil, vamos dizer assim. Então, você decidiu para dar sua carteirada e para falar sobre como foi a sua experiência pessoal. Muito obrigada, João. Muito obrigada, Priscila. Eu vou começar falando... Hoje eu sou tabeliã, concursada aqui em São Paulo, capital. Eu estou no 28º tabelião de notas, aqui no Tatuapé. E aqui eu trabalho basicamente com direito privado. Direito privado, ou seja, direito civil, com temperos de registro, ou seja, registro de imóveis, registro civil e etc., e de notas, ou seja, uma especialidade dentro do registro civil, porém, o meu material de trabalho é direito privado. E eu me formei, como vocês afirmaram, eu me formei na UNB. Eu já sou formada há cerca de mais de 20 anos. Mais de 20 anos eu sou formada pela UNB. E eu sempre, antes eu também sou engenheira de mecânica aeronáutica. Eu sou formada pelo ITA, onde eu recebi, inclusive, uma menção acadêmica por ter sido a primeira colocada da turma. Mas aí eu resolvi abandonar a engenharia e partir para a seara dos concursos públicos, e eu me apaixonei pela área do direito enquanto eu trabalhava como concursada no Tribunal de Contas da União, como analista. E depois eu passei no concurso, fui trabalhar na Comissão Mista de Orçamentos na Câmara dos Deputados. E lá eu me formei na UNB e comecei a me interessar, fiz concursos para cartórios e aqui estou, passei aqui em São Paulo, primeiro para Ribeirão Preto e depois aqui na capital, onde já estou há 17 anos. Muito tempo. E depois, como que eu me interessei por essa área, né, de um pouco da minha vida também. Eu tenho essa sensação de ter nascido, vamos dizer assim, como mulher, desde que eu nasci. Desde que eu me tenho por gente, eu vivo essa angústia, pelo menos vivia essa angústia de não poder viver, me aceitar da forma como eu desejava ser. Eu me via no espelho e eu me odiava. Eu me odiava e, inclusive, cheguei a passar por vários episódios de depressão. Minha vida era um autêntico inferno. Acho que era por isso que eu me entregava tanto aos estudos,
para poder me distrair, e eu vivia numa angústia imensa. Então, já como tabeliã, aqui em São Paulo, um belo dia, eu resolvi dar um basta em tudo isso, dar um basta, e resolvi que a vida é muito curta e que eu não podia me restringir a essa tristeza, porque senão algum dia, de fato, eu iria dar cabo na minha vida. E o que eu fiz? Eu comecei a minha transição, ou seja, a minha transição do gênero masculino para o gênero feminino. E como que ocorre essa transição para qualquer pessoa trans? Ela ocorre por meio de cirurgias. Eu implantei próteses mamárias, eu fiz várias cirurgias no meu corpo, eu fiz, e até hoje faço terapia de reposição hormonal, e a tal ponto que é como se, ao mesmo tempo, eu continuava trabalhando, e chegou a um ponto que é como se fosse uma crisálida. Eu gosto sempre dessa figura. Eu fui como uma crisálida até o ponto em que eu saí borboleta. Por quê? Eu vivia a minha vida privada, normalmente, como homem, até o ponto em que, um belo dia, eu, de terno e gravata, as pessoas me confundiam como uma mulher. Eu falei, poxa vida, então é sinal de que eu já cheguei, completei a minha transição. Um outro dia eu estava num banheiro público, masculino, aí eu fui expulsa daquele banheiro. Aí eu falei, realmente, aqui não é mais o meu lugar. E então, na minha vida privada, eu me assumi como mulher. E vivi durante muito tempo, muitos anos assim, mas não tinha me assumido ainda no trabalho. E no trabalho era algo muito mais complicado, porque porque a área jurídica e os operadores do direito são pessoas extremamente conservadoras. São pessoas extremamente conservadoras, e a área na qual eu trabalho, ela é muito mais conservadora ainda. Ela é muito mais conservadora ainda. Então, eu, sinceramente, quando eu terminei a minha transição, comecei a viver como mulher na minha vida privada, eu não me via como profissional assumindo como tabeliã. Eu simplesmente estava me preparando para uma vida alternativa. Eu falei, eu sou formado em engenharia, já prestei concurso, eu sei fazer, eu já tive vários recomeços na minha vida, então, esse é mais um recomeço. Eu não tenho medo de recomeçar, e pronto, eu não sou uma pessoa que tenha medo disso. E o que eu fiz? Eu comecei a me preparar até que, um belo dia, eu estava no prédio do, do tribunal daqui de São Paulo, e eu conversei com uma juíza, não vou dizer o nome dela, mas ela falou com uma outra conhecida minha, e ambas falaram assim, não, você tem que se assumir. Falei, mas eu vou ser muito rejeitada. Mas, não, todo mundo já sabe, todo mundo já entendeu o que e quem você é. E foi assim que eu fiz. Um belo dia, eu me vesti e fui ao trabalho.
reuni todo mundo e disse que, a partir daquele momento, eu seria a tabeliã. É claro que eu tremi nas bases, suei por tudo quanto foi poro, não foi algo fácil, não foi algo fácil. E eu depois, eu tremi durante vários minutos depois, mas, num primeiro momento, a recepção foi muito calorosa pelos funcionários. É claro, né? Talvez até o fato da hierarquia tenha impedido algumas manifestações um pouco menos favoráveis, e, a partir dali, eu fui me assumindo cada vez mais em outros lugares. E o que aconteceu posteriormente? O que aconteceu foi que eu acabei ficando até bastante conhecida, e depois começou a ver o inverso. Isso daí eu vou deixar para outra parte, mas eu comecei a vivenciar o quanto que é importante, o quanto que é relevante a questão do nome para as pessoas transexuais. Para as pessoas transgêneras, enfim, para qualquer pessoa que não se vê do mesmo gênero ao qual foi atribuído o sexo em que nasceu. É super importante, porque eu passei por inúmeras situações extremamente constrangedoras, extremamente que eu não gostaria que ninguém passasse. Ou seja, eu já estive, por exemplo, em um banco de sangue, que eu fui doar sangue, e eu ainda não tinha alterado meu nome, meu registro civil, mas eu tinha meu nome social, que é este, Carla. E, ao chegar lá nesse hospital, inclusive um hospital de primeira linha, super famoso aqui em São Paulo, eu fui super mal atendida logo na entrada, e lá me disseram que eles não sabiam, que não conheciam o que era nome social. Que a única forma de eu entrar no prédio era usando meu nome de registro. Se eu quisesse entrar no prédio e doar sangue, seria apenas dessa forma. Mas, como eu estava decidida a doar sangue, eu entrei no prédio com um adesivo enorme. Tudo bem, fui lá, cheguei no banco de sangue, e lá chegando, novamente sendo tratada o tempo inteiro, apesar de todo o meu fenótipo feminino, sendo tratada pelo nome de registro. Parecia que eles queriam o tempo todo me expulsar dali. Era essa sensação que eu tive o tempo todo, que eu era uma pessoa mal-vinda naquele estabelecimento. E eu não vim ali com nenhum intuito monetário, nenhum intuito patrimonial. Eu vim apenas para doar sangue. E então, eu preenchi formulários, até que o meu nome de registro foi chamado no alto-falante, numa sala onde havia diversas outras pessoas. E aí eu fiquei totalmente constrangida e me levantei. Eu sabia que era eu, né? E, ao me levantar, todo mundo se afastou de mim, porque, imagina, num banco de sangue, viram que eu era uma pessoa transexual. E, num banco de sangue, eles vão logo associar a uma pessoa aidética, a uma pessoa marginal. E eu cheguei numa sala e eu fui super, hiper maltratada, porque a pessoa ficava o tempo inteiro perguntando o que eu estava fazendo ali, me chamando o tempo inteiro pelo meu nome de registro. E falou que o hospital tinha a política, que o banco de sangue tinha a política de não aceitar sangue de pessoas transgêneras.
É claro que havia aquela diretiva, depois declarada inconstitucional, do Ministério da Saúde, mas, na época, eu nem havia realmente me atentado para isso e não precisavam que eu chegasse até ali para me tratarem daquela forma. Ou seja, esse é apenas um episódio, mas esse episódio ele se repete em todos os lugares onde nós nos encontramos. Por exemplo, você vai numa farmácia, você faz um cadastro. Você vai passar um cartão de crédito numa loja. Meu cartão de crédito ele estava com o meu nome anterior. Uma vez eu quase que fui detida no shopping devido a esse fato. Ou seja, nos mínimos aspectos da minha vida, a questão do nome ela me impedia de seguir. Era como se, em direito, né, nós chamamos de captis diminutio, ou então simplesmente de cidadania. Eu não estava tendo uma cidadania plena da forma como o meu nome de registro diferia do meu fenótipo. Por isso que essa questão do nome ela é super relevante, ela é extremamente relevante para todas as pessoas trans. E aí, desde antes, né, desde que eu me assumi desde antes de eu me assumir profissionalmente, eu já tinha entrado na justiça, que era o único caminho que havia antes da ADI 4275, era mediante uma ação na vara de família para alterar prenome e gênero. E eu já tinha juntado todos os exames médicos, já tinha juntado toda essa documentação de que a ADI 4275 mais tarde dispensou, e eu juntei toda essa documentação e, por meio dela, dei entrada no pedido. Porém, infelizmente, e essa é a grande diferença para a retificação administrativa de prenomes de sexo e prenome atualmente, demorou muito tempo e praticamente não houve qualquer decisão na primeira instância, a tal ponto que foi a de 4275, ela foi prolatada, o acórdão dela, e aí eu desisti da via judicial e resolvi seguir pela via administrativa. Eu devo ressaltar, até mesmo por questão de histórico, que é interessante, como eu ressaltei, antes da ADI 4275, o único caminho era judicial. Ou seja, apenas por meio do Poder Judiciário ele decidia e, em caso positivo, emitia um mandado para o registro civil. Diga. Oi, João, quer falar? O que eu... Não entendi. Eu desbloqueei o seu... Eu que podia me desmutar, eu pensei que tinha que ser você, perdão. Eu queria perguntar, no caso, vários desses exames, eles também eram médicos e laudos médicos e psiquiátricos. O SUS, ele tinha esses exames ou eles tinham que ser feitos na iniciativa particular? Ah, tá. Olha, o SUS, ele providencia todos esses exames. O SUS, eu vou começar aqui. O SUS providencia todos os exames que eram necessários para a cirurgia de transgenitalização, que era um dos requisitos necessários para a alteração de sexo e prenome anteriormente. Porém, devido à grande demanda, havia um atraso muito grande para todo esse processo. Esse processo é o chamado processo transexualizador do SUS. E eu tive que providenciar tudo isso por meio de médicos, psicólogos da iniciativa privada.
tinha também a necessidade de laudo psicossocial, mas aí era feito no Poder Judiciário diretamente. Ou seja, o que eu pude juntar, eu juntei. Porém, havia muita demora realmente para o Poder Judiciário decidir, porque o Poder Judiciário brasileiro ele é muito demandado. E, nesses casos, como eu ressaltei, há todo um histórico. Há todo um histórico de que, antes, devido à lei de registros públicos, uma pessoa trans pedia a retificação de prenome e de sexo. No primeiro momento, vamos dizer assim, início da década de 80, o pedido era simplesmente rejeitado. Qual o argumento? Mesmo que a pessoa já tivesse feito cirurgia, mesmo que a pessoa tivesse todos os laudos, mesmo que tivesse juntada toda essa documentação a qual a ADI 4275 se refere. Ou seja, qual era o argumento principal? É o argumento essencialista, que até hoje muitas pessoas se referem, o argumento essencialista e biologizante. Ou seja, tudo bem, você fez tudo isso, mas externamente você é uma mulher, externamente você é um homem, mas a sua biologia ainda é do seu sexo de origem. E aí, o Poder Judiciário, os primeiros acórdãos, eles negavam por esse motivo. Posteriormente, era necessária a cirurgia de transgenitalização, ou de readequação genital, e apenas dessa forma era alterado o prenome e o sexo. Porém, mesmo assim, ainda havia sentenças, acórdãos, que não atendiam plenamente ao pedido da pessoa trans. Por quê? Por exemplo, uma mulher trans que desejava alterar o sexo para feminino, muitos acórdãos, eles chegavam a apenas colocar transexual, como se fosse um gênero. Isso daí é inadmissível, porque dá margem a discriminações, a atos discriminatórios futuros. E, aliás, até no próprio registro civil, que gênero é esse? Que sexo é esse? Transsexual? Isso não existe. Então, houve toda uma evolução do Poder Judiciário até chegar ao ponto, que era um pouco antes da ADI 4275, que estavam dispensando a cirurgia, dispensando a cirurgia, como eu disse, perdoe-me, e exigindo os laudos de transexualidade, os laudos psicológicos, enfim, todos esses laudos mencionados na ADI 4275. E, é claro, esses acórdãos, essas sentenças ainda eram muito raras e estavam começando a ocorrer quando veio a ADI 4275. E a ADI 4275, ela adotou, ela adotou a tese da despatologização das identidades trans. Por quê? Qual a ideia que está, no final de contas, por trás da ADI 4275? Por que há a dispensa de laudos, a dispensa da cirurgia e sequer a necessidade de recorrer ao Poder Judiciário? Porque finalmente foi reconhecida que transexualidade não é doença. É apenas uma questão de identidade. Essa questão da doença, porque a transexualidade ela foi apropriada pelo saber médico desde a metade do século XX. E, a partir dali, surgiu a ideia e surgiram as cirurgias de readequação genital.
Então, a ADI 4275 ela foi como uma espécie de coroamento, seguindo, é claro, a lei argentina, a mesma corrente, que é uma corrente, vamos dizer assim, em todos os países, pela despatologização das identidades trans. E foi isso que eu fiz quando eu desisti da minha ação judicial e resolvi seguir o caminho administrativo, como se chama, né? Quando nós recorremos a uma instância que não é judiciária, nós vamos seguir o caminho administrativo, no caso, o caminho do registro civil de pessoas naturais. Eu tive... e como que foi feito isso, pelo menos, como é que foi a minha experiência? Eu segui os passos previstos no provimento 73 do CNJ. Ou seja, eu juntei todas as certidões, certidão de nascimento, certidão de reservista, cópias do registro do meu RG, do meu CPF, enfim, certidões negativas de protestos. Enfim, eu juntei toda essa documentação e enviei para onde eu nasci, onde está registrado para o registro civil da localidade onde eu nasci. Porém, infelizmente, eu tive muita dificuldade, porque o oficial ele simplesmente se recusou a fazer essa alteração. Ele simplesmente se recusou, eu tive que contratar advogados, e, no final de contas, graças a Deus, deu certo após 6 meses de insistência. E, por fim, né, eu devo ressaltar que a simples alteração de nome foi essa experiência que eu vivenciei depois. A alteração de nome de registro facilita muito a vida, porém, há toda uma memória digital que ainda vive na rede, que ainda vive nos bancos de dados. E essa memória digital, esse entulho digital, vamos dizer assim, ele ainda está presente. E eu ainda vivo com ele até hoje. É isso. Aí entra a questão também do direito ao esquecimento, né? Que é esse apagamento. Carla, foi incrível conhecer mais a sua história. Realmente é incrível. E para quem não conhece a ADI, ela justamente vai facilitar, né, essa questão da mudança de nome, tirando a necessidade tanto da cirurgia, incluindo de transexual para transgênero, incluindo também os travestis, né, as pessoas que não fazem a mudança da cirurgia, e também não necessitando mais da ação judicial, agora uma ação administrativa. Então, realmente já facilita e aí já melhora um pouco nessa situação, né? Muito interessante, porque eu acho que o Foucault, e o modo como você falou, né, dessa questão, né, dos excluídos, os marginais, essa é a vida da atopia, né? De você estar fora do lugar. E realmente você é lembrado o tempo inteiro pela sociedade que você está fora desse lugar, que você não pertence a esse lugar, que o errado é você. Né? E como essa sociedade também vai constituindo o poder médico como aquele que legitima quem pode ou quem não pode fazer uma determinada mudança, né? Seja de gênero, o que seja, né? Como é que esse poder médico também é aquele que institui quem pode e quem não pode, né? Esses laudos, é fundamental eles não estarem mais exigindo isso, né? Então, realmente tem tudo a ver, né, com os estudos Foucaultianos. João, quer perguntar para... Não, eu já pergunto, comentário, que também um mérito da ADI, da forma como ela foi oficializada, não da forma como pediu, mas como foi oficializada, é justamente essa questão dele não tratar da transexualidade em si, ele trata do gênero. Então, não é mais só uma mudança, eles tiraram isso lá do campo do trans, poxa, é só transexual, ou só transgênero de masculino para feminino. Abrange o gênero em si, seja qual for o gênero da pessoa. E, Carla, se você puder contar mais também sobre a questão do gênero neutro, né, que estava também na discussão da ADI. Então, pessoas que nascem hermafroditas, que agora é o intersexual, não é isso? Então, se você puder explicar mais do gênero neutro, né, essa discussão sobre gênero neutro, e também dos não binários, né? Como é que fica a identidade de quem
se diz não binário, né? Como é que funciona isso? Se você puder explicar para a gente. Sim, olha, a questão do verdadeiro sexo, né, ela sempre foi um objeto de muita. A perseguição dessa verdade, ela se tornou intensa na modernidade, né? Até a Idade Média, por exemplo, as pessoas nasciam intersexuais e podiam optar de gênero, sexo a qualquer momento da vida delas. Porém, a modernidade trouxe consigo toda uma necessidade de identificação, uma verdade, necessidade de verdade. É isso que eu vejo na modernidade. Então, é, o caso dos intersexuais, que inclusive Foucault bem discutiu no livro dele, Herculine Barban, eu não sei se é assim que se pronuncia em francês, mas é um caso típico. Por quê? Porque qualquer bebê que nasça com características intersexuais, ou seja, de sexos masculino e feminino, os médicos, até há pouco tempo atrás, eles faziam cirurgias de emergência para adequar o sexo do bebê ao masculino ou ao feminino. Inclusive, os pais eram consultados para que tudo ocorresse às pressas e não restasse nenhuma memória para a criança. Efetivamente, na prática, era uma mutilação. Era uma mutilação porque a principal interessada, que era a criança, ela não era escutada, porque ela não tinha condições de se manifestar, de manifestar a sua vontade. Então, o que aconteceu? Hoje em dia, muitas pessoas intersexuais, elas sofrem devido aos efeitos desse pensamento médico da época. Inclusive, a vereadora aqui de São Paulo, agora me fugiu o nome dela, a Carolina Iara, a co-vereadora Carolina Iara, ela é uma vereadora travesti e intersexo. Ela teve o sexo dela redesignado para masculino quando ela nasceu, mas ela era intersexo. Ou seja, imagine o mal que é feito para todas essas crianças que nascem intersexo. Então, para corrigir todas essas situações e retirar um pouco do saber médico, ele era predominante nesse sentido, porque ele dava sentença e dizia: olha, vai ser homem, vai ser mulher, é isso que eu exponho aqui para vocês. Então, o CNJ, ele discutiu com vários setores da sociedade e editou, em agosto do ano passado, o provimento 122, que trata exatamente do caso dos bebês intersexo. O que estabelece, em linhas gerais, esse provimento? Que a pessoa intersexo ela terá o direito de decidir para qual gênero ela vai pertencer no futuro. É a coisa mais lógica e, de fato, retorna ao pensamento da Idade Média. A pessoa ela vai decidir se ela vai querer ser homem, se ela vai querer ser mulher, ou então se ela vai querer ser da forma como ela quer viver o resto da vida. E aí, no registro civil, é operacionalizada toda essa circunstância, e atualmente o direito das pessoas intersexuais que nascem no Brasil é respeitado dessa forma. E quanto aos não binários? Os não binários já são uma outra corrente, porque são pessoas que podem nascer de qualquer sexo, masculino, feminino ou até intersexual mesmo. Porém, elas não se reconhecem nem do sexo masculino, nem do sexo feminino. Por isso que daí está o termo não binário. E
e vai questionar, poxa vida, mas por que não decide? Aí é que está. Nós estamos sempre acostumados a pensar de forma binária. Está aí na base do pensamento ocidental. Mas nem sempre as coisas são assim. Aliás, nunca as coisas devem ser entendidas de forma binária. Até a Priscila pode bem falar disso, né? O pós-estruturalismo surgiu exatamente questionando essa questão da binariedade, e as pessoas elas são mais ricas que simplesmente um binário, homem e mulher. O universo humano ele é muito mais rico. Então, a questão dos não binários, atualmente nós vivemos um vácuo jurídico. Há um vácuo jurídico, porque o provimento 73 e a AD 4275 não são aplicáveis a eles. Porque o provimento 73 e a AD 4275, elas ditam um final, ou seja, cai no binarismo homem ou mulher. E a pessoa não binária, ela quer um outro destino, um outro final. Qual é? Ela quer ser não binária, ela não quer ser nem homem, nem mulher. Como que está sendo resolvido isso? Apenas pelo Poder Judiciário. Há diversas decisões em Santa Catarina, São Paulo e no Piauí que concederam o direito a essas pessoas de terem não binário no gender nos seus registros civis. E é dessa forma que ainda estamos engatinhando na questão das pessoas não binárias. Eu acredito que, como é uma questão que a sociedade está pedindo uma solução, eu espero que ela venha o mais rapidamente possível. É isso. Carla, quando você fez todo esse processo, né, da sua vida, da transição, quais foram os lugares em que você, no sentido mais institucional, ou no sentido, às vezes, de grupos de estudos, de grupos, né, para conversar sobre o assunto, até pessoas que estivessem passando pela mesma experiência que você teve esse encontro, teve esse lugar? Como é que funcionou isso para você? Ou você teve mais a família, amigos? Como é que foi esse lugar, né, de interação social para falar sobre isso, né, no sentido, né, da sociedade, né? Tem algum espaço ou o espaço é mais na universidade mesmo, né? Como é que você passou por isso? Olha, o meu, infelizmente, a família, né, que deveria ser, como a ministra Carmen Lúcia frisou, antes, na antessala do voto dela na de 4275, né, a família ela é o primeiro lugar onde a pessoa transexual, a pessoa transgênera, ela é rejeitada. Em todas as outras minorias, todas as outras minorias sempre têm a família como respaldo. A pessoa trans ela é expulsa da família normalmente. Eu passei por um processo muito grande, até mesmo de aceitação, que a minha família era muito católica, e eu me via como uma pessoa pecadora, uma pessoa errada, e meus irmãos, depois que me assumi, inclusive, ficaram muito tempo sem falar comigo. Até hoje eles não falam comigo, meus parentes não falam comigo, perdi amigos. E o meu processo de transição, o meu processo de autorreconhecimento, ele foi muito solitário. Foi muito solitário, foi extremamente solitário. As informações que eu tive foram mais tarde por meio da internet, de alguns grupos no Facebook, mas eu pouco me manifestava nesses grupos, mas aí eu já estava no meio do processo. Ou seja, tudo foi muito solitário para mim, e mesmo depois, atualmente, ainda está sendo muito solitário. É isso. Nossa, muito bom você poder estar compartilhando, né, até esse vídeo que depois vai ficar online para que mais outras pessoas possam, de alguma maneira, também saber, né, que tem outras pessoas passando por essa experiência, porque até para quem vem da área, né, da academia, que estudou gênero, né, meu mestrado foi em gênero,
ainda assim, é um debate muito focado na questão gênero das mulheres, né, do que nesse tema de transexual, até dos hermafroditas. Eu via muito pouco trabalho sobre isso. Tem um texto muito legal que é O Sexo dos Anjos, que fala sobre o hermafroditismo. Então, realmente, e o Foucault, né, fala sobre isso também, mas são pouquíssimos, né, no sentido, agora talvez, né, esteja mais desenvolvido pesquisas, né, não sei se o seu tema de mestrado chega a abordar esse tema especificamente, mas não é, assim, um assunto ainda hegemônico no sentido de... Acho que a Priscila caiu. Ela caiu, deixa eu mandar mensagem no WhatsApp para ela aqui rapidinho. Acho que ela já voltou. Voltou, Aí, não sei. É só Voltou. Você voltou, você estava falando, né, dos grupos de WhatsApp. Acho que era isso. Você caiu ali naquele ponto. Ah, tá. Eu estava falando que mesmo nos grupos de estudos da faculdade, a gente não vê tanto um debate sobre transexual, né, transgênero, né, e mais sobre a questão do gênero feminino mesmo, né? Então, ainda é poucos esses trabalhos, e o que eu estava te perguntando é se a sua dissertação, ela trata sobre esse tema, ou você não chega a abordar esse tema especificamente. Você fala acerca da transexualidade em si? Eu não sei que horas que eu caí. Da discussão como um todo, você fala. Eu estava falando na universidade, você está dentro de grupos de estudos que estão pesquisando esse tema, e se o seu mestrado relaciona com esse tema também, ou não. Ah, tá. Ó, a questão é a seguinte, pelo menos lá onde eu estou fazendo mestrado, eles têm, exatamente como você falou, Priscila, tem um grupo que estuda gênero, porém estuda o gênero voltado para o gênero feminino. Eu acho que eu sou a única pessoa trans ali dentro, e é muito difícil abrir esse tipo de discussão, uma vez que eu estou sozinha lá. Eu tenho professoras, a minha orientadora ela é muito simpática a esse respeito, porém eu ainda não tenho toda essa liberdade para abrir no mestrado como um todo essa discussão. Então, inclusive esse meu aprendizado, ele também foi solitário. Foi na base de um autodidatismo. Então, legal, Carla. Muito obrigada pela sua apresentação. Não sei se o João quer fazer mais alguma pergunta. Fazer só aquela sobre arrependimento. Ah, eu achei interessante. Você quer formalizar? Tá. Claro. Isso aí já é um fato, já falo que é bom, né, que muitas poucas pessoas se arrependem de fazer cirurgias de transgenitalização. Uma taxa muito pequena de pessoas. Geralmente as pessoas fazem e se sentem bem com as suas escolhas. Mas essa taxa pequena, ela costuma ser muito pequena em países onde é livre. Onde você faz a cirurgia se você quiser, ou se você quiser só mudar o seu nome, só mudar como está o seu gênero na sua documentação, você pode, independente da cirurgia, onde esses processos são independentes. Em locais onde esses processos dependem do outro, como costuma ser, era no caso do Brasil antes da DI, onde você precisa da cirurgia de transgenitalização para poder mudar nos seus documentos e tudo mais, nesses países costuma ser maior a taxa de arrependimento das pessoas que fazem a cirurgia acabam se arrependendo. Aí eu queria saber se na sua vivência, tudo que você já conviveu, de processo que você já acompanhou, você já viu algo do tipo, você reparou arrependimentos graças a pessoas que só queriam mudar o documento, acabavam tendo que fazer a cirurgia, acabavam se arrependendo, ou até pessoas que com essa ADI às vezes estavam pensando em mudar, e a pessoa, vem a ADI aí, eu não vou mudar agora, vou mudar só a documentação, depois se eu sentir necessário. Se você viu uma mudança nesse quesito, graças a ADI.
Certo, João. Olha, sua pergunta foi excelente. Mas é como eu lhe disse, a minha vivência ela tem sido muito solitária. Eu, de fato, eu não convivi com assim com essas pessoas. Eu não convivi, porém, eu, a partir da minha vivência, a partir dos meus conhecimentos teóricos, eu acredito que, como a transexualidade ela não é aferível clinicamente, não há um exame no qual nós podemos dizer que a pessoa é transexual ou não. Não há um exame. Então, evidentemente, por ser algo identitário, ou seja, que a pessoa traz consigo, quanto mais livre você deixar a pessoa fazer suas escolhas, mais conscientes elas serão. Mais conscientes elas serão. Inclusive, apenas dessa maneira, com uma escolha consciente, segura e respaldada, com certeza as taxas de arrependimento serão muito menores. Quando a gente vê pessoas arrependidas, são pessoas que, como você falou, fala assim, eu vou alterar meu nome ao meu fenótipo, vou alterar o meu sexo ao meu fenótipo. Então, para isso, o que é necessário? Eu tenho que fazer uma cirurgia de readequação genital? Tá bom, eu sempre quis fazer isso. Então, sequer passa pelo processo de obtenção de laudos, sequer passa pelo processo de avaliação psiquiátrica, psicológica, e às vezes vão fazer cirurgias diretamente no exterior. E lá não é exigido tudo isso. Lá não é exigido tudo isso. E pronto. Mais tarde, podem vir a se arrepender. Não estou dizendo que todo mundo que faz no exterior se arrepende. Não. Mas podem vir a se arrepender numa taxa de arrependimento maior. Agora, por isso que o SUS, no processo transexualizador, apesar de lento, ele tem uma série de requisitos que faz com que a escolha da pessoa pela cirurgia seja efetivamente mais embasada. Ou seja, o processo transexualizador do SUS, ele exige, além dos laudos, ele exige 2 anos de acompanhamento por uma equipe multidisciplinar. E pelo menos 1 ano, ou esses 2 anos mesmo, com a vivência no sexo, no gênero ao qual a pessoa quer vivenciar, quer ter o sexo desse gênero ao qual ela quer chegar. Ou seja, as taxas de arrependimento no SUS, eu não sei se há algum levantamento nesse sentido, mas com certeza elas devem ser muito menores. É uma pena que o SUS não atende toda a demanda brasileira. É essa a minha questão. Carla, sem palavras, obrigada pelo seu compartilhamento, né, da sua história, de tudo que você viveu. E, infelizmente, né, você ter passado tudo isso sozinha, né, sem muita informação, no sentido até institucional, de ter um lugar, de ter, né, uma instituição, de ter algum lugar, né, no sentido mais, mesmo até a própria universidade, né? Eu acho que a universidade ela está andando devagarzinho, mas ela está chegando, pelo menos, para abraçar todas essas questões, né? Todos esses problemas, no sentido dos problemas o problema que as pessoas passam, né? Não os problemas de ser. Mas, enfim, quero agradecer a sua presença, agradecer a presença do João também, e vou finalizar aqui a nossa. E que a sua história seja de inspiração, né? Não só acadêmica, para as pessoas que querem se aprofundar, mas para as pessoas que estão passando por isso e ver que não estão sozinhas, né? Exatamente. História muito bonita. Quer falar alguma coisa no final, Carla? Sim, eu só queria agradecer a Priscila, ao João, por todo esse espaço e por toda a oportunidade de falar um pouco acerca de mim. Muito obrigada. Que possa servir para, como vocês me afirmaram, para outras pessoas. Eu que agradeço, Carla. Obrigada. Vou interromper aqui a nossa gravação.